É maravilhoso estar aqui hoje. Meu nome é Judy Mikovics. Eu sou doutora PhD em Bioquímica e Biologia Molecular. Fiz pesquisas sobre câncer em grande parte no Instituto Nacional do Câncer em Frederick, Maryland desde 1980. Eu comecei a trabalhar como química de produtos naturais e química de proteínas de fermentação. O meu trabalho foi fazer o primeiro interferon alfa, a primeira terapia imune que realmente entrou em pessoas para cuidar de câncer. Quando descobrimos como os interferons eram poderosos, eram para como uma bala mágica contra o câncer. Então a revista Time, em 31 de março de 1980, quando eu estava no último ano da faculdade na Universidade de Virgínia, se houvesse uma gota de esperança, que era com o interferon, eu disse, isso é o que eu vou fazer. Então começamos a trabalhar com os primeiros retrovírus. São retrovírus como o HIV. Então estávamos entre as primeiras pessoas a começar a reconhecer que, quando os rapazes estavam ficando doentes com todas essas infecções oportunistas, dizem que costumava ser chamado de rede de imunodeficiência relacionada a homossexuais. Isolamos então o vírus HIV-1. E o mundo mudou com nossa pesquisa. Minha tese de doutorado, na verdade, mudou o paradigma vigente. Então, na época, pensamos que um tipo de célula T era o problema da doença, que era a célula T que estava sendo morta. Mas não estava sendo morta pelo vírus, estava sendo morta por mecanismos indiretos, usados para chamá-lo o efeito espectador, porque assim, na minha tese de doutorado, na verdade foi defendida por uma semana, depois que Magic Johnson se declarou soropositivo em 14 de novembro de 1991. Em 2009 estávamos trabalhando no autismo e uma doença chamada encefalomielite mialgica, e muitas das famílias com os pacientes tinham diferentes tipos de câncer. E havia um pequeno grupo de linfoma e a leucemia está na Incline Village, um grupo de ALS que é a doença de Lou Gehrig e uma doença neuronal. E esta síndrome da fadiga crônica parecia um vírus e tudo indicava que era um vírus, um retrovírus, porque esses são os tipos de vírus que perturbam o sistema imunológico. Vários outros pesquisadores na década de 90 haviam realmente isolado os retrovírus dessas pessoas, mas o governo chamou eles contaminantes, que eles não eram reais e que eles não tinham nada a ver com a doença, enquanto nós isolamos uma nova família de vírus que foram chamados de vírus xenotrópicos relacionados com o vírus da leucemia murina. Esses vírus de leucemia eram vírus de rato. Após 2 anos são publicados em uma das melhores revistas científicas do mundo, a Science, no dia 8 de outubro de 2009. Geralmente isso faz a carreira de alguém, mas no meu caso acabou com minha vida de cientista como eu era e, basicamente, a realização de um grande, oh meu Deus, de todas as sequências que vimos em todas essas proteínas e todos esses contaminantes causando doença, o fato de que eles eram reais, era demais para 25 milhões de americanos infectados com o vírus que saiu dos laboratórios para seres humanos por um sangue contaminado em vacinas, e por isso que eu fui demitida, presa sem causa, sem culpa e sem qualquer direito de defesa. Eu saí da minha casa algemada no dia 18 de novembro de 2011. Eu me recuso a denunciar os dados e recuso-me a dizer que foi um erro. Nós tínhamos os dados e mostrei todos os dados e eu apenas recusei. Eles basicamente disseram para dizer a todos que eu inventei tudo e você pode ir para casa, senão iremos destruir você. E eles fizeram isso. Eu quero dizer economicamente como profissão. Mas eles não me destruíram porque, graças a Deus, pela minha fé e pelo meu marido, para minha família e pelos pacientes. Porque você sabe, a fim de roubar a paixão de alguém, minha paixão não era dinheiro, cientista não ganha dinheiro. Minha paixão era ajudar as pessoas e meus pacientes que nunca se afastaram de mim.
Em 2011, outro pesquisador da AIDS em um jornal chamado Fronteiras em Microbiologia escreveu um artigo que realmente me custou muito. Eu não sabia que ele iria escrever este artigo, mas ele basicamente disse que a maneira mais provável que estes vírus relacionados à leucemia murina, estes tipos de vírus que entrou nos seres humanos, foram através de vacinas. Assim, quando nós começamos a aplicar as vacinas em 1923 a 1934, bem na década de 30 com a poliomielite, o que estávamos fazendo para atenuar, para tornar a lista de vírus patogênica menos tóxica é que passávamos através dos cérebros dos ratos. Então nós estamos passando-os através dos cérebros dos ratos, e um cientista da Veri que trabalha com esses vírus e trabalhou no National Cancer é quem reconheceu a possibilidade de que, se você juntar tecido humano e tecido de rato, a possibilidade é que você vai pegar um vírus que está silencioso no rato, que não machuca o rato, mas mata o ser humano ou causa uma doença grave. Então eu quero que as pessoas entendam, eu quero que eles entendam que vivemos em uma sociedade onde somos bombardeados com comerciais de grandes empresas farmacêuticas, e então eles te dão todo o aviso sobre o Opdivo, a terapia imunológica, que é uma nova chance para a nova vida, e quando você olha para o pequeno quadro na parte inferior, diz que eles vivem 12 meses versus os 9 meses do grupo de controle. Os controles desses experimentos não são feitos e as vacinas não têm que ser feitas ou regulamentado como drogas. Eles são biológicos, recebem um passe livre. Há um tribunal de vacinas. Você não pode processar o médico, você não pode processar o fabricante. Há um tribunal federal para uma vacina no exterior e é mais corrupto do que qualquer coisa que você possa imaginar. Eles fazem de tudo o que podem para impedir que o público saiba que cada aplicação o prejudica, e você pode não ver o câncer por 2 décadas, e que essa é a primeira coisa se vivemos uma vida bíblica, mas também é uma vida bíblica é dar a César o que é de César. Isso é dinheiro, podem ter todo o meu dinheiro, mas eles não têm o direito de fazer nada para o meu corpo, eles não têm o direito de injetar qualquer coisa que eu não queira injetar no meu corpo. Uma vida saudável impede alguém de forçar você a tomar drogas tóxicas. Isto é um controle mental. Eu estava do mesmo jeito e eu sofria lavagem cerebral. Como nós sofremos lavagem cerebral em nossa sociedade. Todos nós temos a TV ligada, e sobre como isso é interessante em toda a história do vírus XMRV. Minha mãe estava assistindo Bom Dia América um dia de volta em Frederick, Maryland, e eu estava na Califórnia, provavelmente em 2010 ou 2011, quando a imprensa cobriu tudo, e ela disse: Judy apenas passou uma tarja preta na parte inferior da tela dizendo que o vírus XMRV se provou falso. Todos podem ir para casa. Era apenas um contaminante de laboratório. Pode ter sido um contaminante de laboratório, mas está em humanos há muito tempo, então precisamos desligar essas TVs. Nós precisamos. A mídia é 95%, você sabe, e a grande indústria farmacêutica é dona de mídia, são políticos, e precisamos cavar mais fundo. O nosso livro, Uma Praga, você pode ouvi-lo, você não precisa lê-lo, você pode ler um capítulo ou 2 por vez. Quando escrevemos, fizemos cada capítulo separado, para que cada capítulo fique um pouco parecido com a Bíblia, porque você sempre pode encontrar um importante. É uma história de cada dia na prisão, não é toda sobre ciência. É como é quando uma mulher de 53 anos um dia se encontra na prisão, enquanto eu começo a oração do Pai Nosso e digo: o que está acontecendo? E então que eu gostaria que todos cavassem mais fundo, não só o meu livro, mas o da doutora Suzanne Humphries, Dissolvendo Ilusões e Ascendendo dos Mortos, de uma brilhante e proeminente especialista, e acabar de vez com todo o emburrecimento que fazem dos médicos deuses. Nós não podemos questionar, por que não? Os cientistas fazem perguntas, e tudo que eu fiz de errado, meu único erro e meu único crime foi
Eu fazer muitas perguntas. Realmente nos Estados Unidos da América, nós fomos censurados. Olhar as coisas como notícias naturais. Ir a reuniões como a verdade sobre o câncer. Eu fiquei espantada hoje, porque hoje foi a primeira vez que fui tratada como um ser humano que tem conhecimento. Isso é muito importante para mim.